Olá, meu nome é Aline Mendes Braga, eu tenho 34 anos, sou professora há 10 anos e eu trabalho na rede municipal de ensino do município de Maricá. Eu sou graduada em pedagogia e pós-graduada em psicopedagogia com ênfase em educação especial. Trabalho nas escolas CEIM Recanto da Amizade como orientadora educacional e trabalho na Escola Municipalizada Pindobas como gestora. O primeiro momento da criança na vida escolar, né, da educação infantil, ele é muito importante, porque ele que vai validar todas as sensações, as percepções do aluno durante sua vida escolar. Nesse momento de pandemia tem sido mais complicado ainda. A gente vê que a educação infantil é uma área, né, do estudo onde a criança que ingressa na escola, ela precisa de muito carinho, de muito cuidado, porque é a primeira vez que ela tem contato com pessoas que não são do seu ciclo familiar. São pessoas diferentes que terão ali várias atividades, que terão várias responsabilidades com essa criança. Sem esse conhecimento, vocês já imaginam o quanto isso é novo para a criança, o quanto isso é difícil. Nesse momento de pandemia tem sido bem complicado. Por quê? Porque os alunos eles não podem vir para a escola, né? Nós sabemos que a vacina também não chegará a essas crianças dessa faixa etária. Então, todas as atividades elas são desenvolvidas para o aluno realizar em casa com os pais. Eu percebo muito que as professoras, e a gente tem um cuidado de fazer bastante atividades onde envolva a família, porque uma coisa é a criança estar na escola e a gente chamar a atenção dela aqui no ambiente escolar. Nós preparamos um ambiente, nós preparamos um material, mas elas estão sob nossos olhos. Nós podemos observar tudo, todas as emoções, todas as sensações que a gente consegue provocar de acordo com as atividades. Agora, como desenvolver essas mesmas atividades, porque nós precisamos fazer com que a criança ela desenvolva as habilidades dela, da mesma forma como se estivesse na escola, diante desse período pandêmico. Então, a gente tem que atingir primeiramente aos pais, né? Chamar os pais a essa responsabilidade, chamar os pais a esse dever de querer fazer pelos filhos, e também a gente tem que fazer materiais, criar materiais para chamar a atenção dessa criança, para que ela possa querer assistir essa aula. A maioria das professoras, elas estão fazendo vídeos, mas gente, imagina uma professora que ela aprendeu currículo, didática, mas ela não aprendeu questões de vídeo, questões de youtuber mesmo, de blogueiras. A gente tem que disputar com os vídeos do YouTube, isso é muito complicado. São pessoas que elas investem nesse conhecimento para poder fazer esse material. Nós, professores, de uma hora para outra, um estalar de dedos, tivemos que aprender tudo isso. E nos 2 grupos que eu trabalho, que tem educação infantil, elas estão fazendo lindamente, perfeitamente esse trabalho. A gente percebe muito que os professores eles têm esse empenho, que eles têm essa vontade de chegar aos alunos. E isso está tornando a situação um pouco mais branda. Na escola seria totalmente diferente. Uma coisa é preparar uma sala de aula, outra coisa é preparar um vídeo, né? Fazer com que aquela criança tenha interesse em assistir esse vídeo, fazer com que esse pai faça com que esse vídeo chegue à criança. Então, assim, passamos realmente por diversas situações onde muitos pais alegam a questão de trabalho, falta de internet, falta até de um aparelho celular para que essa criança ela faça essas atividades, ela tenha acesso a esse material. Outra coisa é que as atividades da educação infantil, ela tem que ser lúdica, ela tem que ser uma coisa concreta para poder a gente desenvolver as habilidades necessárias. E a gente só pode perceber isso através de fotos, vídeos enviados pelos responsáveis ou através do registro em folha. Mas é muito complicado esse registro em folha para crianças que ainda não sabem utilizar esse material. Elas ainda não têm essa percepção, essa habilidade para usar a folha. Só que ela é o nosso registro. E a gente tem que registrar ali a frequência, a gente tem que identificar ali as competências que aquela criança está desenvolvendo. Então, assim, é um trabalho muito atípico do que a gente faz, porque na educação infantil a gente percebe muitas coisas pelo olhar, pela observação direta, e agora as professoras elas estão presas em telas
E a partir das atividades em folhas, elas têm que avaliar esse aluno. Isso é muito complicado. A avaliação, ela acontece desde a educação infantil e através dela a gente já consegue perceber determinadas coisas para poder a gente desenvolver outros trabalhos com esse aluno. A adaptação dos alunos é uma coisa demorada, não é uma coisa em um estalo, é uma coisa que não é homogênea, cada aluno ele reage, ele se adapta de uma maneira, cada aluno ele tem uma sensação, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso na escola. Então a gente prepara prepara um período para a adaptação. A gente prepara todos os momentos para que isso ocorra da forma mais tranquila possível. No momento de pandemia, essa adaptação não está ocorrendo, porque está sendo tudo feito de casa. Então, o que a gente preparou na questão da adaptação para a educação infantil foi o conhecimento do professor. A gente quer que esse aluno ele conheça o professor, então a gente sempre procura mostrar vídeos onde o professor ele sempre esteja ali, e a gente incentiva os pais que deem acesso às crianças a esse material para a criança perceber que ela faz parte de um grupo, que existe um grupo de crianças da mesma idade dela, que existe ali uma professora que é chamada de tia. Então, assim, tudo isso mudou. E esse cuidado está sendo à distância também, é muito complicado. Sendo na escola seria bem diferente, porque a gente consegue observar, a gente consegue ver, mas remotamente a gente também tem que dar conta dessa questão do cuidado da criança, mas a gente só usa os pais como ponte. Todas as situações a gente tem que desenvolver pensando nos pais, pensando na família como ponte de chegar a esses alunos. Eu também sou mãe, eu tenho uma filha de 1 ano e 7 meses e meu plano esse ano era colocá-la numa creche. Só que devido a essa questão da pandemia, eu não pude fazer. E eu percebo, é uma questão pessoal, eu percebo que a pandemia prejudicou a minha filha na questão da socialização. A minha filha não tem contato com outras crianças, que é uma coisa muito boa que a educação infantil traz para muitas crianças, que não têm crianças da mesma idade, pares no seu meio familiar. Então a minha filha não tem esse contato, eu já percebi que ela tem essa questão com a socialização e também o desenvolvimento da fala. A criança, quando ela conversa entre si, né, as crianças, elas desenvolvem muito melhor essa questão da fala. E a minha filha, eu percebo ser prejudicada. E eu percebo da minha filha essa coisa prejudicada, é muito complicada. Então a escola pública, né, no qual eu trabalho, ela tem buscado sempre levar às crianças esse conhecimento. A gente prepara material, a gente tem uma plataforma também de estudos, onde os pais eles podem acompanhar todo o material didático que é utilizado com as crianças. Os professores, a gente tenta sempre fazer vídeos mais atrativos possíveis, e quando determinada coisa a gente não consegue no vídeo, nós pegamos muitas inspirações nos canais de youtuber ou até com blogueiras também, para poder a gente conseguir fazer com que esse aluno ele tenha uma aprendizagem significativa, porque nessa primeira infância é muito importante. Como orientadora educacional, eu converso sempre com os pais que é muito importante que a criança ela acompanhe as atividades escolares. Primeiro, porque elas vão desenvolver diversas habilidades. E segundo, porque elas precisam entender que mesmo de longe existe um grupo. E que um dia, né, é até uma esperança, que um dia essa criança ela vai encontrar com essa professora, ela vai encontrar com esse amiguinho. Eu acho isso muito importante. É como se a gente como se o celular fosse uma janela para que essas crianças se encontrassem. Então, assim, é muito importante as atividades concretas, lúdicas, para que a criança desenvolva as habilidades, e atividade impressa para que a criança registre. A gente tem muito problema com pais que fazem as atividades com filhos, isso é muito complicado. Mas aí a gente tem conversado bastante e dito que os rabiscos, que os tremidos da criança, que os foras da linha da criança, faz tudo parte do desenvolvimento dela. E aquilo ali serve muito para a nossa avaliação. A partir daquilo ali a gente vai conseguir perceber a evolução da criança.
O que a gente teme muito é como essa criança está sendo conduzida em casa para fazer essas atividades. É uma coisa muito complicada porque a gente esbarra também com diversos impedimentos. Como eu já falei, tem a questão do trabalho, a questão financeira, quando não se tem um celular ou não se tem uma internet. Também tem a questão da falta do interesse dos pais e também, às vezes, falta de conhecimento. Então, assim, é muito complicado, mas eu acredito que a educação, ela tem sido presente e ela está trabalhando bastante para garantir aos alunos o desenvolvimento no meio desse cenário pandêmico, que é a nossa esperança, mesmo de longe, e que a gente possa, sim, ter uma comunicação e que a gente possa ter um progresso. Tá bom? Eu fico muito feliz em ceder essa entrevista e espero que tenha uma contribuição positiva para vocês. Um abraço e sucesso para todos.